Como saber se o comprimento do seu pênis é adequado ou não, é normal ou não, é grande ou é pequeno? Nesse vídeo eu vou te falar essas e outras informações muito legais. Tem muito homem que chega aqui no canal com dúvidas se o tamanho do pênis é normal ou não, ou como que eu posso fazer para aumentar o comprimento do meu pênis. Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre o tamanho peniano, como que você pode medir o seu pênis, algumas questões anatômicas que talvez você ainda não conheça e como você pode melhorar o aspecto do seu pênis. Fica comigo até o final desse vídeo que eu acho que você vai se interessar bastante pelo conteúdo. Meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual masculina. Quando a gente vai falar em termos de tamanho peniano, pessoal, a gente tem aí um comprimento médio do tamanho aí do pênis em torno de 14 centímetros. Pode variar um pouco para mais ou um pouco para menos, dependendo da referência. E quando a gente vai falar da circunferência peniana, a gente tem algo em torno de 10 centímetros. É muito importante que a gente fale que essas medidas elas são tomadas quando o pênis está ereto. Então é importante que você saiba medir o seu pênis. Aqui eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil de você entender como que a gente faz essa aferição do comprimento peniano. A gente vai iniciar a nossa medida na base do pênis, logo depois, na verdade, daquele ossinho que a gente tem que é o pube. Então a gente vai acompanhar a curvatura peniana, que na maioria dos homens é uma curvatura mais assim para cima, não é? Então você vai colocar uma fita métrica ou uma régua e vai seguir então até a ponta do pênis, até a glande. É nesse ponto que a gente tem o comprimento do pênis. E a circunferência? Como é que a gente faz a medida? Muito simples, você vai usar também uma fita métrica e vai abraçar aqui a circunferência do pênis e você vai ter então a circunferência, que no homem seria em torno aí de 10 centímetros e 14 centímetros de comprimento. Mas isso significa que se você não tem essas dimensões, você vai ter problema no seu relacionamento? Muito cuidado com relação a isso. Existe também a importância de você conhecer um pouco da anatomia da genitália feminina. Quando a gente vai falar ali da região vaginal, a gente tem também um comprimento. Esse comprimento da vagina seria em torno aí de 14 centímetros também. Mas um detalhe muito importante que a gente tem que chamar a atenção é com relação à sensibilidade, com a parte que gera ali as sensações para a mulher e o prazer feminino. A gente sabe que no terço mais distal, no terço que fica mais para fora da região vaginal, se a gente pudesse dividir então em 3 terços, né? Um terço ali da região que fica mais para a parte externa, no terço médio e no terço que fica mais próximo da região uterina. A sensibilidade da mulher fica mais nessa parte externa. Então, aquele homem que não tem o comprimento de 14 centímetros, muitas vezes ele vai conseguir gerar prazer e também ter prazer durante uma relação sexual. Aí você pode falar assim, ah, mas eu me preocupo se eu tenho um tamanho adequado ou não. Quando que eu posso falar que eu tenho um pênis realmente pequeno ali, um micropênis? A gente tem uma entidade clínica chamada de micropênis. Teoricamente, o micropênis ele é definido como aquele pênis ereto que não ultrapassa 6 centímetros. Então, aquele pênis que é menor do que 6 centímetros no estado ereto, a gente vai falar que é um micropênis. E eu preciso te dizer que essa é uma condição clínica um tanto quanto rara, não é tão comum da gente identificar. E normalmente isso está relacionado a alguns problemas aí do crescimento, problemas hormonais que vão dificultar essa criança ali, né, a desenvolver os órgãos genitais. É muito importante que se faça então o acompanhamento desse paciente desde o início ali da vida, né, no pediatra, no endocrinologista pediátrico, para que se for identificada alguma alteração, que se faça o tratamento, que na maioria das vezes envolve ali a administração de alguns hormônios que vão facilitar o crescimento peniano. Então perceba que essa condição do micropênis é uma condição bem mais rara do que a gente percebe na grande maioria das pessoas. O que acontece, pessoal, é uma coisa muito triste que eu percebo aqui no canal, é que muitos homens que têm o comprimento do pênis normal, eles acreditam que o pênis não é suficientemente grande para ir para uma relação. E muitas vezes isso acaba isolando eles de uma relação sexual e até de um relacionamento. Homens que vivem depressivos, eventualmente, por conta desse comprimento peniano. É como se a gente pudesse comparar aqui, seria como aquela mulher que sofre, na maioria das vezes são mulheres, né, que sofrem de anorexia. É uma distorção da imagem corporal. Elas já são magras, mas elas se enxergam
enxergam como tendo um peso acima daquilo que elas gostariam de ter. É mais ou menos trazendo aqui para a realidade do homem. E isso a gente chama de dismorfofobia peniana, uma situação em que o homem tem o comprimento do pênis normal, mas ele sofre com isso. Ele tem problemas físicos, psicológicos por conta disso e sociais também por conta disso. E sabe qual que é o problema? Além de todas essas questões de saúde que a gente sabe que esse homem, ele é muito mais suscetível a cair em algumas ciladas e que podem fazer com que ele tenha um comprimento do pênis pior ainda no futuro. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Tem homens que estão nessa situação que recorrem a alternativas que não são comprovadas cientificamente. E muitas vezes esse homem vai colocar substâncias no pênis para conseguir esse aumento de maneira artificial e ele não vai ter um bom resultado. E além disso, ele pode ter consequências ali para o pênis extremamente danosas e irreversíveis. Infelizmente, já tive a oportunidade de atender pacientes que utilizaram ali, aplicaram PMMA no pênis, silicone industrial no pênis e que tiveram seu pênis totalmente deformado e muitas vezes de forma irreversível. Por isso, antes de pensar em aplicar qualquer coisa no seu pênis, certifique-se com um profissional habilitado para poder te orientar da melhor forma possível. Na grande maioria das vezes, o comprimento do seu pênis aí, ele é normal. E aí eu queria te dar algumas dicas aqui de como você pode melhorar a estética do seu pênis. Uma das coisas que a gente mais observa na prática clínica é que a obesidade acaba gerando aquela situação do pênis embutido, ou seja, a gordura corporal que fica ali na região do pube acaba escondendo o seu pênis e acaba fazendo com que a impressão dele seja menor ainda, principalmente se você for um cara mais alto. A dimensão do seu pênis pode ficar prejudicada por conta disso. Então o ideal seria que você tentasse perder um pouco da gordura corporal. Existem até alguns procedimentos estéticos que você pode fazer, como a lipoaspiração da região pubiana ali, da gordura pubiana. Isso dá uma aparência melhor para o seu pênis. Uma outra alternativa que eu sempre falo aqui para vocês é para você aparar os pelos pubianos. Muitos homens aqui acabam deixando esses pelos muito grandes e isso acaba também gerando uma impressão muito menor para o seu pênis. Agora, se você quer de fato aumentar o calibre do seu pênis e melhorar o comprimento no estado flácido, uma alternativa que a gente tem é o ácido hialurônico. O mais comum se chama Urofil, que pode ser aplicado aí por um profissional habilitado na região peniana. E aí eu queria te mostrar como que é a aplicação do ácido hialurônico nesse vídeo aqui. Basicamente o que a gente faz é uma aplicação nas partes laterais do pênis. Então nas partes laterais do pênis, a gente vai fazer a aplicação do ácido hialurônico. Então a gente faz desde a região aqui final da haste peniana, a gente não coloca na glande mesmo, a gente coloca na haste peniana e vem colocando esse ácido ao entorno da região peniana. E com isso você ganha o calibre do pênis, você ganha uma circunferência do seu pênis, ela acaba ficando uma aparência maior. Esse ácido hialurônico, ele tem um tempo médio de absorção pelo seu organismo. Geralmente esse tempo gira em torno de 1 ano e meio e é muito importante que a gente faça a aplicação de acordo com aquilo que você busca. Então, se você quer aumentar demais a circunferência, só um pouco, enfim, isso é calculado na consulta que você faz com um especialista. Só que, de novo, eu recomendo que você faça isso com um profissional habilitado, porque existem algumas complicações quando você faz da maneira incorreta também. E aí, por último, eu queria saber de você sobre comprimento do pênis. Você tem alguma dúvida? Você tem algum outro procedimento que você já ouviu falar e você ficou na dúvida? Deixa aqui nos comentários que pode ser que o seu comentário gere um novo vídeo aqui, porque eu vivo fazendo pesquisas e vivo trazendo vídeos novos para você aqui. E eu gosto sempre de lembrar que para você confiar no seu taco é muito importante que você cuide muito bem dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.